Como o cristão deve viver a nova vida em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 20 em diante. Comentário de Mário Persona. Uma vez um programa de TV fez uma experiência. Pegaram um morador de rua, deram dinheiro para ele e mandaram ele entrar num restaurante muito chique e para jantar. É claro que o morador de rua só tentou entrar no restaurante chique e, apesar dele argumentar que ele tinha todo o dinheiro para pagar a conta, ele foi expulso. Não deixaram ele entrar no restaurante chique, porque ele estava todo fedendo, todo sujo, com aquela roupa de trapos, um saco nas costas, carregando coisa reciclada que ele catava na rua. Aí o programa de TV pegou esse homem, levou num barbeiro, num cabeleireiro, levou no hotel, deu um banho nele, fez tudo com ele. Transformou ele num novo homem exteriormente, pelo menos, né? Colocou um terno de grife nele, arrumaram um carro bonito lá, uma limusine com um chofer, para parar na frente do restaurante, né? Nessa hora já correram lá os funcionários do restaurante para abrir a porta para ele descer. Ninguém reconheceu que era o mesmo homem, o mesmo mendigo. E ele entrou então e jantou no restaurante. E aí depois eles revelam para o restaurante que aquele era o mesmo homem que eles não tinham deixado jantar ali. É claro que é um exemplo falho, não é? A gente costuma dizer que todo exemplo manca. É um exemplo falho do que Deus fez conosco. Esse homem, é claro, continuou sendo o mesmo pobre mendigo. Mas se Deus já se livrou do nosso velho homem, como fala no versículo 22, e talvez a gente possa abrir Colossenses 3, versículo 9, que o 9 e 10 explicam justamente esses dois versículos que nessa tradução não está bem traduzida. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros. Ele vem, na realidade ele faz aqui o caminho inverso do que ele está fazendo lá em Efésios. Lá em Efésios ele começa falando do velho homem, para depois falar de instruções práticas. Aqui ele fala de instruções práticas para dizer depois, no versículo 9, não mintais uns aos outros, tal, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse é um ato passado, foi lá na cruz que nós fomos despidos, como fala, eu creio que fala em Romanos 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então é um fato passado. Agora, quanto ao nosso exterior, a nossa roupa de mendigo, o que a gente faz com ela? Agora vem então as dicas práticas, quando ele vai falar no versículo 25 aqui de Efésios 4, pelo que, ou seja, estando já nessa posição agora, seria mais ou menos o exemplo do mendigo se ele tivesse ganhado na loteria. E ele tentasse, sendo agora um ganhador da loteria, tentasse continuar vivendo com a roupa de mendigo, com um saco de latinha de refrigerante nas costas. Seria estranho isso, seria absurdo ele levar uma vida dessa, porque agora ele era um homem muito rico. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E o interessante aqui desse versículo 25 é por que ele está dizendo para falarmos a verdade? Porque somos membros uns dos outros. E quando a gente analisa isso, seria um absurdo eu mentir para um irmão. Seria como a minha mão direita falar para a mão esquerda, eu vou por ali, viu? E enganar a mão esquerda. Como é que ela vai fazer isso? Elas estão no mesmo corpo, estão ligadas. Como que um membro do corpo pode querer prejudicar o outro membro do corpo, fazer mal ao outro membro do corpo, mentir ao outro membro do corpo? E no versículo 26, quando fala, irai-vos e não pequeis. E é interessante, mais um versículo interessante aqui, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, então um crente não fica irado? Fica sim. Nós vemos o Senhor Jesus, quando ele expulsou os mercadores do templo, ele irou-se com aquilo que estavam fazendo. Agora, é muito importante entender o objeto da ira.
A ira contra o meu próximo é pecado. Isso que fala nos evangelhos, né? Se alguém falar raca ao seu irmão ou coisa assim, é pecado. A ofensa ao próximo é pecado. A ira a respeito do que o próximo fez, isso não é pecado. Porque eu posso amar um feiticeiro, não por ele ser feiticeiro, mas por ele ser um ser humano, mas irar-me com os atos dele, com as feitiçarias dele, porque elas são contrárias a Deus. Então é muito importante saber separar essa ira, não irar-se contra a pessoa, mas contra os atos da pessoa que sejam contrários à vontade de Deus. E eu creio talvez que aqui nesse final do versículo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, seja para mostrar que deve ser algo momentâneo. Não deve ser uma raiz de amargura que se continue levando para o resto da vida, mudando de calçada quando o outro vem vindo, evitando falar com a pessoa. Eu não creio... Tem até um salmo, no Salmo 4. Salmo 4, versículo 4. Eu acho que ele está se referindo a esse salmo aí em Efésios. Diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, um assunto para ser tratado no íntimo. No íntimo. A ira vem, a ira surge. Mas aí ela deve ser tratada no íntimo. E se ela for contra alguém, aí deve ser julgada. Agora, contra o fato que esse alguém fez, ou o pecado que esse alguém cometeu, não há como voltar atrás, porque eu não vou deixar de achar que a feitiçaria do feiticeiro é pecado. Então seria como eu falar assim, tá bom, agora passou minha ira contra a feitiçaria, a partir de hoje eu gosto de feitiçaria. Não pode ser isso. Ela vai continuar sendo contrária à vontade de Deus. E aí ele vai continuar nos versículos seguintes: aquele que furtava, não furte mais. Isso a gente acha que é óbvio, né? Mas nem sempre é óbvio, porque quantas atividades existem que a gente pode furtar também? Por exemplo, omitir pagar imposto. Isso é um furto. De uma certa maneira nós estamos furtando, estamos de alguma maneira roubando. Trabalhe. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muita gente pensa que trabalho é algo que é algo maldito, amaldiçoado, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra. A terra. E aí o trabalho deles ia ser duro a partir de então. E o Senhor fala lá em Gênesis que com o suor do teu rosto comerás o pão. E isso é verdade até hoje. Trabalhar hoje é uma coisa dura, é uma coisa difícil, é uma coisa exaustiva. Mas o trabalho nunca foi amaldiçoado por ser trabalho, porque foi Deus quem criou o trabalho. E Deus quem ordenou o trabalho. Quando ele criou Adão, ele falou para Adão: crescei e multiplicai-vos, e que ele devia cuidar do jardim, mas é no sentido de plantar, né? É Gênesis capítulo 2. 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o trabalho foi Deus quem estabeleceu, e Adão tinha que ser um lavrador. Um lavrador precisa trabalhar, ele não fica olhando para o mato crescer. Ele mexe a terra, ele planta a semente, ele colhe os frutos, isso é trabalho também. Então o trabalho é sim uma bênção dada por Deus e não uma maldição. Agora a terra foi amaldiçoada. O trabalho neste mundo, ele é difícil por causa do pecado. E quando trabalhamos, aqui no versículo 28 também, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muitas vezes pensamos, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Esse ditado é muito falado, muito repetido. Só que na Bíblia em nenhum lugar diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então é aquele que trabalha, ganha dinheiro para si só para si mesmo, sem de maneira alguma
prover as necessidades de outros. Mas aqui mostra bem claro que o trabalho está associado a repartir com o que tiver necessidade. No versículo 30 aqui de Efésios 4. Não entristeçais o Espírito. Esse versículo é maravilhoso também para deixar claro uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força ativa de Deus, uma energia cósmica ou qualquer coisa assim. É uma pessoa. Nós só conseguimos entristecer uma pessoa. Eu posso sair ali na rua, xingar aquele fio que está passando na rua, e a energia que está passando nele nunca vai ficar triste, não vai verter lágrimas do fio, porque a energia foi entristecida. Não, o Espírito Santo é uma pessoa divina. É sempre bom entender isso, porque ele pode ser entristecido. Sobre o não apagueis, não extingais o Espírito, está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Ele tem um aspecto até mais amplo do que simplesmente eu me omitir de fazer aquilo que o Espírito Santo me dirige a fazer. Ele também é no sentido dos outros, não é? Porque ali em 1 Tessalonicenses 5,19, nós vemos que ele está falando a uma assembleia, por isso que ele usa a terceira pessoa no versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Então aqui ele está pondo num contexto mais amplo, que é o do não impedir que o Espírito Santo possa agir. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Aqui ele está falando no sentido coletivo da palavra, dirigido a uma assembleia. Então nós podemos tanto impedir, entristecer o Espírito, como fala aquele versículo de Efésios, como nós podemos também impedir que o Espírito que me dirige seja atuante na minha vida e eu faço aquilo que o Espírito Santo me dirigiu a fazer, como eu posso também querer extinguir o Espírito Santo que está agindo num irmão. De alguma maneira o levou, o dirigiu a fazer isso. Por isso que nós podemos sempre lembrar disso. Eu não posso dizer a um irmão o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. Claro que nas coisas que estão na palavra, sim, né? Nas coisas que são diretas na palavra. Mas se Deus deu a ele um sentido dele agir, ele foi lá para não sei aonde pregar o evangelho e tal, não sou eu que falo assim, não vai, irmão. Ou então falar assim, irmão, estou indo pregar o evangelho em tal lugar, vem comigo. Não posso fazer isso, como aconteceu com Paulo e Apolo. Chega um momento em que Paulo fala que ele ia viajar para um determinado lugar, ele pediu que Apolo fosse junto e Apolo não quis ir. Então Paulo fala, então se Deus quiser ele vai, ou alguma coisa assim, eu não lembro qual é, uma passagem em Coríntios que ele fala disso, que Apolo não quis ir naquele momento junto com ele. Então é muito importante isso, entender que o Espírito Santo ele está sempre atuando na vida do crente, tanto na vida minha como na vida dos outros irmãos também. E aí nós temos que entender isso, que nem sempre nós temos o mesmo ângulo de visão de outra pessoa. Nós sabemos que uma pessoa que tem vista num olho só, ela não consegue enxergar em profundidade, ou não consegue enxergar o que o olho enxerga. Talvez alguém que conheça oftalmologia possa explicar melhor isso, mas cada olho está enxergando uma coisa. O cérebro faz a junção dessas coisas e nos dá a visão em profundidade. Mas são de um mesmo corpo os dois olhos. Mas o que eles estão enxergando é diferente. Por isso que existe até aqueles negócios de olhar slide, né, para criar 3D, criar 3 dimensões, porque são duas visões diferentes de diferentes ângulos. E eu nunca posso desprezar a maneira como o meu irmão está enxergando as coisas. Se está dentro da palavra, se não é em pecado ou coisa assim, eu devo respeitar que o Espírito Santo está mostrando para ele alguma coisa que não mostrou para mim. Então é muito importante isso para não extinguir o Espírito e não desprezar as profecias, como fala aqui em 1 Tessalonicenses 5,19. Talvez uma palavrinha curta aqui, do versículo 27, que é bem curtinho, deixe tudo isso muito claro para nós. Não deis lugar ao diabo.
O que é isso? Sempre que acontece alguma coisa na minha vida ou no meu relacionamento com algum irmão, eu devo perguntar: eu estou dando lugar ao diabo? Ele está aplaudindo isso? Ele está gargalhando do que está acontecendo? Ele está feliz com isso? Então, se estiver, é melhor eu voltar atrás e julgar isso, porque eu estou dando uma chance de, no placar dele, ele está pondo um ponto a mais no placar, ganhando pontos contra aqueles que são filhos de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.